Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno e aluna do CPV-UEL. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Sou o professor Vinícius e hoje vou continuar conversando com vocês sobre a Era Vargas, mais especificamente o período do governo constitucional. É o tema das unidades 14 e 15, ali na passagem das nossas apostilas 2 para a apostila 3, ok? E antes de assistir, só reforçando aqueles recadinhos de sempre que, na medida do possível, você veja as aulas anteriores, principalmente a primeira aula, se você está começando a acompanhar nossas aulas agora, onde eu dou várias dicas de estudo, várias dicas de materiais complementares para vocês usarem. E leiam a apostila, principalmente a unidade referente a esta aula, porque muitas das informações da apostila eu não vou trazer aqui para não ficar repetitivo, né? As nossas aulas são sempre complementares ao conteúdo da apostila. Tudo isso para vocês se orientarem nas nossas aulas. E caso você tenha alguma dúvida, crítica, sugestão, reclamação, entre em contato com os professores de História através do grupo do Facebook História CEPV 2020. Nós estaremos lá praticamente a semana toda à disposição de vocês para conversar, para tirar dúvidas sobre exercícios, enfim, precisamos de um retorno de vocês sobre essas aulas. E, entrando no nosso assunto, no nosso tema de hoje, vamos só relembrar um pouquinho de onde que a gente parou na história do Brasil na nossa aula anterior. Eu tinha conversado com vocês, já tinha começado a falar sobre a Era Vargas, especificamente sobre o período do governo provisório. Então, falamos basicamente de dois temas na nossa última aula. O primeiro, o tema da Revolução de 30. Então, como que aconteceu essa revolução, quais foram as suas motivações, como que ela se desenrolou e qual que foi o resultado dela, certo? A Revolução de 30 foi um movimento político, um movimento militar que deu fim à Primeira República e colocou Getúlio Vargas no poder, aí sim, assumindo o governo provisório do Brasil entre os anos de 1930 e 1934. Foi um período de muitas reformas, muito autoritarismo também e com um conflito marcante nesse momento, né, que foi a Guerra Civil de 1932 em São Paulo. Com essa guerra civil, o governo se vê obrigado a fazer algumas mudanças e é justamente isso que nós vamos falar sobre na aula de hoje. Continuando sobre a Era Vargas, então, agora a gente entra numa nova fase, num novo período aí dessa era, que é o governo constitucional. Começa em 1934, vai terminar em 1937, e nós vamos falar basicamente sobre como que foi organizada, como que foi formada a chamada República de 1934 e o evento posterior que deu fim a esse governo constitucional, que foi o golpe de 1937. Vamos lá então? A República de 1934, ela começa com a assinatura de uma nova Constituição. Eu terminei a última aula falando para vocês que Getúlio Vargas conseguiu vencer aquela revolta civil em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, ele teve que fazer algumas concessões. Então, Getúlio Vargas convocou uma Assembleia Constituinte que foi eleita em maio de 1933 e tomou posse em novembro de 1933. Essa Assembleia Constituinte teve como características que ela acabou elegendo políticos novatos. Houve uma certa renovação ali na classe política, inclusive elegendo até a primeira deputada mulher que se tem em história. Mas, no entanto, era também uma Assembleia Constituinte que tinha uma maioria varguista, ou seja, elegeu uma maioria de deputados que eram apoiadores de Vargas. E por conta disso, assim que essa Constituição ela é aprovada, essa Assembleia elege o Getúlio Vargas para o primeiro presidente constitucional no mandato de exceção. O que significava isso? Essa Constituição dizia que os presidentes seriam eleitos por voto direto, toda a população iria votar, com exceção do primeiro presidente a partir daquela Constituição. Pelo texto dela, o primeiro presidente teria que ser eleito pelo Congresso. E, obviamente, como quem tinha maioria dentro do Congresso era Getúlio Vargas, ele acabou controlando esse Congresso e sendo eleito. Essa Constituição, então, ela foi promulgada em julho e ela trazia alguns pontos. O primeiro ponto, que desagradou bastante Getúlio Vargas, foram algumas limitações do poder ao poder do Executivo. Submeteu o Executivo à fiscalização do Legislativo, fixou os mandatos presidenciais em 4 anos, sem direito à reeleição.
ao mesmo tempo em que autorizou o voto feminino e criou a justiça eleitoral. Então tinha uma dimensão mais democrática que distribuía melhor o poder nessa Constituição. No entanto, ela também trazia algumas características que limitavam a cidadania no Brasil, como, por exemplo, proibia o voto aos analfabetos, restringia a imigração estrangeira e permitia a adoção de estado de sítio e da censura pelo governo. Também ela incorporava alguns limites à igualdade social dentro do Brasil, ou seja, ela conservava a estrutura agrária extremamente desigual que o Brasil ainda tinha e não incluía os trabalhadores rurais na sua legislação social. Então, a partir de tudo isso que nós vimos aqui, nós vemos que essa nova Constituição, apesar dela inserir alguns elementos democráticos que eram inéditos no Brasil e quebrar aquele autoritarismo do governo provisório, ela ainda mantinha alguns limites à realização da cidadania e à realização da igualdade no Brasil. E é por conta do fato do Brasil estar tão mal acostumado, com o regime democrático, é que durante a República de 1934 nós vamos ter uma série de polarizações políticas. E para a gente entender essas polarizações políticas que acabam tomando conta do Brasil naquela época, é importante nós entendermos o contexto mundial dos anos 1930. O que está acontecendo a nível global nos anos 1930? As democracias liberais, ou seja, aquelas democracias amplas em que um grande número de cidadãos tem direito ao voto, tem direito a serem votados também, estão em crise, porque os Estados Unidos está quebrado, a Europa está falida, a Europa ainda está sofrendo com os impactos da Primeira Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, está ocorrendo a ascensão do nazifascismo e do socialismo soviético, regimes autoritários, regimes que não incorporam em si ideais democráticos, que propõem uma solução autoritária, uma saída autoritária para os problemas da sociedade. E isso vai refletir aqui no Brasil na formação de dois movimentos totalmente opostos um ao outro. O primeiro movimento é a Ação Integralista Brasileira, ou AIB. A Ação Integralista Brasileira tinha uma inspiração nazifascista e nacionalista, uma militância muito ativa, uma militância muito combativa, muito enérgica e uma liderança intelectual, principalmente encarnada no nome do Plínio Salgado. A Ação Integralista Brasileira, ela foi um partido político, que ganhou muitos adeptos entre as classes médias urbanas e principalmente entre descendentes de italianos e de alemães, e ela defendia um Estado autoritário, nacionalista e promotor da regeneração moral. Um dos lemas dela era Deus, Pátria e Família. A Ação Integralista Brasileira, como partido, chegou a ter entre 100 e 200 mil membros no ano de 1934, e esse é um número muito expressivo, muito grande, quando a gente considera que a população do Brasil era de 40 milhões naquela época. Então, por conta disso, nós podemos considerar que a Ação Integralista Brasileira foi um dos primeiros partidos de massas dentro do Brasil. O que isso quer dizer? Até aquele momento, os partidos eles eram círculos muito restritos, Poucas pessoas participavam, poucas pessoas se engajavam nos partidos. Só que com a Ação Integralista Brasileira, cria-se um partido de massas, ou seja, um partido onde um grande contingente da população está ativo, está trabalhando ali em cima dele. E a Ação Integralista Brasileira, o movimento de direita, o movimento de inspiração nazifascista, o movimento de inspiração nacionalista, acaba chamando muita atenção de Vargas, eles são relativamente tolerantes com o regime de Vargas, e o próprio Vargas, ele vai ser bastante tolerante com a Ação Integralista Brasileira. Ele vai usar ela como um aliado tático contra a esquerda, mas ele também mantém distância dos integralistas dentro do governo. Apesar de muitos militares e do próprio Vargas ter uma aproximação com o fascismo, uma simpatia com o fascismo, eles não vão deixar que a Ação Integralista Brasileira acabe chegando ao governo. Ele sempre vai usar ela para combater aqueles movimentos de esquerda, como o que a gente vai ver agora. Do outro lado, então, do ringue político, nós temos a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora ela foi formada em março de 1935 e tinha como lideranças tenentes reformistas, líderes sindicais, estudantes e comunistas. Então, obviamente, a gente pode ver que era uma aliança, que era um partido, um movimento mais voltado para a esquerda. Então,
A Aliança Nacional Libertadora formou uma coalizão ampla antifascista e nacionalista, né? Então eles combatiam principalmente o movimento integralista, mas ao mesmo tempo também era nacionalista, assim como o movimento integralista, e tinha como propostas algumas pautas bem progressistas para aquela época, né? Então era contra o pagamento da dívida externa do Brasil, era a favor da nacionalização dos serviços públicos essenciais, como energia elétrica, como água, petróleo, a favor da reforma agrária, aumento de salários e garantias de direitos e liberdades individuais e combate ao racismo. Então a proposta da Aliança Nacional não era ser exatamente um partido, mas uma grande coalizão, um grande grupo de partidos e de movimentos políticos que tinham em comum todas essas pautas que eu mencionei aqui. A Aliança Nacional Libertadora elegeu como presidente de honra o Luiz Carlos Prestes, aquele que eu falei algumas aulas atrás, que liderou a chamada Coluna Prestes, né? Luiz Carlos Prestes, naquela época, ele já estava exilado do Brasil, foragido, né? E ele já tinha aderido ao Partido Comunista. Ele foi eleito como presidente de honra porque ele era um dos líderes mais prestigiados da esquerda naquele momento, né? Claro que é sempre muito complicado a gente fazer esse tipo de comparação, mas, né, falando bem grossamente, o Luiz Carlos Prestes ele seria uma espécie de Lula naquela época, né? Porque ele era uma pessoa muito popular, uma pessoa vista como uma grande liderança da esquerda. E a atuação da Aliança Nacional Libertadora se deu através de uma frente de massas, né? Então aquilo que eu falei, de ser uma frente política, uma grande coalizão antifascista, organizada em núcleos, né? Então cada cidade tinha o seu pequeno núcleo da Aliança Nacional Libertadora e que promovia campanhas e comícios para defender as suas pautas, para defender as suas demandas. No entanto, a Aliança Nacional Libertadora vai ter pouca duração dentro da legalidade, né? Isso porque, em julho de 1935, o Prestes conclama, né, ou seja, chama a Ação Nacional Libertadora a tomar o poder. Então ele envia uma carta para ser lida numa convenção da Aliança Nacional Libertadora, falando que está na hora da Aliança Nacional Libertadora tomar o poder. E, obviamente, eles não estavam preparados para aquilo. Então, Vargas acaba descobrindo sobre essa carta de Luiz Carlos Prestes e, no mesmo instante, manda fechar a Aliança Nacional Libertadora e decreta a sua ilegalidade. É importante a gente lembrar também que, ao longo de todo esse período, a ANL e a AIB, então a Aliança Nacional Libertadora e os integralistas, tiveram frequentes confrontos, né? Tanto confrontos políticos quanto confrontos físicos, como que a gente vai ver aqui na seção de imagens. Então aqui alguns exemplos, né, da ação integralista brasileira, né, o Plínio Salgado, eles tinham uma simbologia que incorporava o sigma, né? O sigma é uma letra do alfabeto grego, significa soma, e tinha toda uma simbologia, todo um comportamento muito inspirado nos movimentos nazifascistas. Por outro lado, nós também tínhamos a Aliança Nacional Libertadora, né, uma frente antifascista, uma frente de esquerda, liderada de honra, né, por Luiz Carlos Prestes, porque ele não estava no Brasil na época, que formou várias sedes, vários núcleos por todo o país e defendia suas pautas através de marchas, de comícios e de manifestações. E aqui só um exemplo de um dos conflitos mais famosos entre integralistas e entre a Aliança Nacional Libertadora, que foi a Batalha da Praça da Sé, mas que ficou conhecida como a Revoada dos Galinhas Verdes. Por quê? Porque os integralistas, por usarem camisas verdes, uniformes verdes em suas marchas, eram chamados pelos comunistas, pelos membros da Aliança Nacional Libertadora, de galinhas verdes. Então, nesse dia da batalha na Praça da Sé, teve um grande confronto, houve mortos, houve feridos, e os integralistas acabaram se dispersando, sendo muito criticados pelos seus adversários políticos. E é nesse ponto, então, que nós chegamos à situação do golpe de 1937. Antes, vamos entender como que ele começou a se desenhar, como que ele começou a se organizar. Bom, após o fechamento da Aliança Nacional Libertadora, os comunistas começam a organizar um levante para tomar o poder no Brasil. E esse levante comunista ele já vinha sendo articulado pelo PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, e pelos soviéticos,
pelo menos desde 1933. Né? Então, há muito tempo já, a União Soviética está enviando especialistas, está enviando espiões para o Brasil para avaliar a possibilidade de um levante, de uma revolução comunista aqui no Brasil. E é nesse momento que, em 1935, essas duas figuras chegam ao Brasil, Olga Benário e Luiz Carlos Prestes. Olga Benário, uma alemã que é financiada pelo regime soviético, treinada pelo regime soviético, e o Prestes, que estava em Moscou, né, depois que ele saiu do Brasil, estudando, né, as formas de fazer uma revolução comunista aqui no Brasil. Esses dois ficaram muito famosos porque acabaram gerando um filme que eu vou indicar também nas dicas complementares dessa aula, mas eles acabaram sendo um dos principais articuladores dessa tentativa de levante em 1935. Em novembro de 1935, estoura esse levante comunista nos quartéis de 3 capitais brasileiras, nos quartéis de Natal, Recife e Rio de Janeiro. Então havia muitos soldados que eram comunistas naquela época e são eles que dão início a esse levante. No entanto, essa revolta ela é rapidamente desarticulada por forças governistas. Os soldados eles não conseguem ficar mais do que 3, 4 dias no comando, no controle dessa revolta, dessa insurreição. No entanto, isso assusta muito o governo e o Vargas reage de uma forma muito dura, de uma forma muito contundente. Então, ele acaba decretando estado de sítio e estado de guerra até o ano de 1937. Então, desde que acontece a revolta até o desfecho do golpe, o Brasil está vivendo estado de sítio e estado de guerra. E para conter essa situação, Vargas cria a Comissão de Repressão ao Comunismo. E a partir dessa comissão de repressão ao comunismo que ele lança uma operação nacional de perseguição e prisão de militantes e simpatizantes comunistas, fazendo um amplo uso de tortura, de violência policial, mas também de outros recursos como traição e utilização de informantes entre os próprios comunistas. Né? E essa combinação, então, de censura, de repressão e de propaganda, vai criar um profundo sentimento público anticomunista no Brasil. Né? Então, se a gente for ver bem, esse levante comunista de 1935 ele não teve tantos efeitos, né, como ele se propunha ter. Então, foi um movimento que foi rapidamente desarticulado pelo governo, que não teve um grande apoio popular, mas o Vargas começou a manobrar aquilo desde aquele momento. Né? Então, ele decretou estado de sítio, decretou estado de guerra e espalhou a notícia, espalhou a mensagem que o Brasil estava ameaçado de ser tomado pelas forças comunistas. Isso criou, então, um sentimento público anticomunista que seria usado a favor de Vargas a partir de então. Né? Então, a partir dos anos de 1936 e 1937, Getúlio Vargas começa a fazer uma série de articulações para tomar o poder, para se manter no poder. Então, entre 1936 e 1937, Vargas começou a testar os limites e as fragilidades da democracia no Brasil. Começou então uma campanha de perseguição e de eliminação dos seus opositores à esquerda, principalmente os comunistas, fez alianças com as Forças Armadas, com parlamentares e com governadores e começou também a simular um apoio às eleições de 1938 para medir a febre democrática ali naquele momento. Né? Então, esses anos aí de 1936 e comecinho de 1937 foram anos de articulações de Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo em que ele perseguia os seus opositores, ele fazia alianças com aqueles poderes, com aquelas forças que podiam dar apoio, que podia dar sustentação a ele. E a oportunidade para se manter no poder, para lançar um golpe, vem em setembro de 1937, quando é divulgado o chamado Plano Cohen. Aqui uma notícia de jornal falando um pouquinho sobre a divulgação desse plano. E o que era o Plano Cohen? O Plano Cohen ele revelava uma suposta conspiração comunista nacional e gerou um grande pânico na população. Por quê? Esse plano, ele chegou às mãos do governo, foi divulgado para os jornais e ele dizia que os comunistas estavam planejando uma ação em grande escala no Brasil para invadir casas, queimar igrejas, matar famílias, matar opositores. Então, isso lançou pânico em toda a população brasileira. No entanto, algum tempo depois se descobriu que aquele documento era um documento forjado, era um documento que foi escrito por um soldado, né, por um
oficial do exército que também era integralista e que ele só tinha escrito aquilo para tentar causar algum rebuliço, mas o impacto daquilo ali foi muito maior. Como resultado, então, nós temos que, em 10 de novembro de 1937, também aniversário desse professor que está falando aqui, Vargas acaba decretando o Estado Novo, né? Então ele anuncia que, por conta do perigo que o Brasil está sofrendo, que o Brasil está passando, de ser tomado por uma revolução comunista, ele faz uma declaração, em rede de rádio, em cadeia nacional, dizendo que ele está fechando o Congresso, determinando o fechamento do Congresso pelo Exército, coloca a PM nas ruas para reprimir qualquer manifestação de opositores e lança uma nova Constituição. Essa nova Constituição, que nós vamos falar um pouco melhor dela na próxima aula, mas eu já adianto alguns pontos para vocês, era uma Constituição basicamente ditatorial. Por quê? Ela impunha que terminaria, chegaria ao fim a harmonia e a interdependência dos três poderes, que dava poderes supremos ao executivo e ao presidente, que seria o próprio Vargas, extinguia os partidos políticos e passava a controlar todos os sindicatos do país e autorizava a pena de morte, a perseguição política e o estado de emergência dentro do país. Então é com isso, com essas articulações e com esse desfecho, que Vargas dá um golpe no regime que ele mesmo governa e acaba iniciando um novo período ditatorial. Aqui só para nós vermos algumas imagens, as imagens do Levante Comunista de 1935, então articulados principalmente por Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, movimento onde os soldados tomaram as ruas, Hoje a gente associa os militares a anticomunismo, mas naquela época haviam muitos militares que eram adeptos sim do comunismo. Uma imagem mostrando então a prisão de Luiz Carlos Prestes, já bem abatido, já bem enfraquecido, e Vargas assumindo então poderes ditatoriais com a declaração do Estado Novo. Então ele conseguiu o apoio das Forças Armadas e declarou um regime ditatorial onde ele seria o comandante supremo. E para finalizar, só para a gente não ficar só nesse conteúdo que a gente sempre discute, vamos fazer algumas reflexões sobre o que o tema dessa aula pode nos trazer para refletir sobre as situações do Brasil atual e sobre como algumas coisas elas não são tão novas assim na história, Então, só para vocês refletirem, pensem com base nos conteúdos dessa aula, a fragilidade da democracia no Brasil, Como que aquela experiência democrática de 1934 durou apenas 3 anos e foi uma experiência muito conturbada, muito polarizada. Também dá para a gente entender um pouquinho mais sobre as polarizações políticas que são frequentes dentro dos nossos regimes democráticos. Essa polarização entre esquerda, direita, nacionalismo, anticomunismo, enfim. E, finalmente, o uso político que se costuma fazer das informações falsas. As fake news parece ser um negócio muito atual, mas a gente vê aí que ela foi usada também como pretexto para dar um golpe em 1937, como foi o caso lá do Plano Cohen. E por hoje, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, eu espero vocês para conversar sobre esse período final da Era Vargas, que é o período do Estado Novo, de 1937 até 1945, tema da unidade 16 da nossa apostila 3. E como sempre, gostaria de lembrá-los que confiram os materiais complementares que eu coloquei lá em PDF, sempre coloco um vídeo, alguma coisa mais didática, mais explicativa, e resolvam os exercícios e chamem os seus professores caso tenham dúvidas, caso tenham alguma sugestão ou reclamação sobre as nossas aulas. Nós estamos sempre prontos para atendê-los. E também não saiam daí sem ouvir a nossa música de encerramento. Hoje ficou a cargo de Silvio Caldas cantando a música A Menina Presidência, uma música crítica daquela época sobre como que a situação política do Brasil ela sempre se desenrolava a favor de Getúlio Vargas. Então, com Silvio Caldas, A Menina Presidência. Até mais e até semana que vem. A menina presidência vai rifar seu coração e
já tem 3 pretendentes, todos 3 chapéu na mão, e quem será? Seu manduco, será seu babá? Entre esses dois meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é seu GG. O homem quem será? Será seu manduco, será seu babá? Entre esses dois meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é seu GG. Agora todo mundo dá palpite, mas eu sei que no fim ninguém se explica. É melhor deixar como está, pra depois então se ver como é que fica. O homem quem será? Será seu manduco, será seu babá? Entre esses dois meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é seu GG. Seu manduco,